Ah, tá certo. Hoje vocês tiveram aula, eu acho que foi com o Martônio, né? Mas tem pouquinha gente hoje, hein? Boa noite, Áquila. Áquila, a pronúncia é Áquila ou é Aquila? É Áquila, né? Shakila. Em latim, existe a palavra Áquila, mas a gente fala Aquila. Sempre se fala o U, né, em latim, que é águia. Isso, o significado é águia em latim, mas se pronuncia Áquila, com acento no primeiro A. Ah, e que em latim você sempre fala o U, sabe? Então a gente falaria Aquila, E né? o engraçado é que tem muitos homens que têm o mesmo nome, Áquila. É masculino, é um nome masculino. Olha, Luciene, Luciene Rodrigues, Janaína, boa noite, Yara, Boa noite, professor. boa noite. Estamos com a Janaína, Kaline, o pessoal está chegando aí devagarinho. Tá chegando, tá chegando. A Rosângela conversou comigo pelo Zap, eu enviei o link, ela entrou e daí ela saiu e não voltou mais. Foi tomar uma água, professor. Tô com a coluna doendo hoje. Ai, A Simone já entrou, professor? Senão não tem quem a gente faça os exemplos, se não tiver a Simone. Ai, ai, ai. verdade. Bem lembrada. A Rosângela tá aí agora. Simone é exemplo desde o primeiro período, né? Das facadinhas em diante. Ela mata, a hora morre. Walter Iris. Walter Iris está conosco aí, moço. Boa noite, professor. Tava com problema na internet. Desculpa. Eu notei o problema, eu vi lá Rosângela Gomes, Rosângela Gomes. Tinha duas dentro de Rosângela Gomes. Eu falei, não, isso só pode ser problema. Rapaz, gente importante igual a Rosângela é assim, é procurada, né? Pois é, senhor Ataíde. Ah, o Alceu Neto tá aqui já. Essa turma são duas turmas juntas ou é só uma? São duas, né? São duas turmas, professor. Vai dar quase 60 pessoas. Acho que dá 60, quando tá todo mundo junto, né? Tá certo. Eu passei o link lá para Rosângela, mas tem que passar lá para outra turma, hein? Quando tá todo mundo junto, fica apertado demais a sala, fica cheia, mas Pois é. Professor, eu encaminhei para as de duas grupo. turmas. Eu Aí encaminhei para a entendeu? turma de processo civil aqui, que estão todos lá. Ah, tá certo. Obrigado, hein?
Nós estamos aqui com o canal do Valteir. Boa noite, Clésia. Suzy, meu amor. Oi, Que carinha mais bonitinha. é lerda. Tô morrendo de calor aqui, tô suando. Parece que eu tenho que colocar uma bacia aqui e ficar deitada Mas na bacia com água. tá quente mesmo. Nem com ar não tá esfriando aqui. O negócio tá feio. Eu vi no Google a previsão da temperatura para amanhã aqui em Colinas. É 37 graus. Deus me livre. Hoje à noite está com 34. 34 desse jeito, meu Deus. Não vai para 37. Uma bem gelada. Se a aula permitir, quem sabe mais tarde. Já tô pronta a café. Eu Já prefiro tô pronta na roupa de ir. Nossa, professor, tá tenso, viu? Tá muito quente mesmo. Não, é uma coisa, Jana. Você coloca o ar-condicionado no mais gelado e as paredes da casa quente, você sente até o lençol da cama quente, o ar-condicionado parece que não está gelando. Nossa, o meu achei que ele tava com problemas, mas eu acho que tá quente mesmo. Não, é calor mesmo. A Grécia tá questionando ali a burguesia. Aline Mello. Chegando devagarinho um pouco. Um ataque de dica ali. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, Magno. Berlis. Chama aí o pessoal. A Simone do Mal já chegou. Professor, pode começar agora. Para começar? Pode, a Simone chegou. Bem, gente, já que a Simone chegou, nós vamos iniciar. A Simone sempre é exemplo, né? De morte. A Simone do Mal. Do mal do bom sentido, meu amor. Lembrei dos vestidinhos do mal. Ela realmente... Bom, eu não sei quem tá na casa dela, não fala nada. Esperar só mais 2 lá de minutinho. Aí a gente já inicia. Jorge Fernando. Vou pedir para vocês estarem aí com o CPP em mãos aí. A gente vai... Vamos ler, na verdade, é um artigo, né? Basicamente. Guilherme, as duas últimas começam às 8h40, né? É isso mesmo ou não? Geralmente é 8h40, 8h50, por aí.
Rapaz, eu dou aula na faculdade há tantos anos, eu nunca sei. Depende, se a gente for puxar um pouquinho mais o intervalo, dá mais um pouquinho, né? Mas costuma voltar na hora certa, todo mundo, 8h40, todo mundo tá de volta. A Rosângela falou que é Tudo 8h30. depende, né? Se a Janaína for lá tirar, você estende um pouquinho. Na minha Ai, que época saudade que eu começava, dou. Gente, na minha época começava às 7h, terminava às 10h40. nossa, sério? Era 10h40. Ave Maria. Misericórdia. Pois é. Ai, ai, professor. Vamos iniciar, gente? Bora lá, vamos iniciar. Bora tocar esse barco aí. Falamos bastante sobre liberdades, né? Nós já falamos sobre pedido de relaxamento lá de prisão, pedido de revogação de prisão preventiva, pedido de revogação de prisão lá temporária, habeas corpus. Falamos um monte lá de trem. Agora eu estou com uma ideia. Eu estou querendo fazer uma peça junto com vocês hoje. Não é para vocês fazerem lá e me entregar, não. A gente vai fazer junto aqui. Só para a gente pontuar a estrutura lá da peça e pontuar a forma lá dos pedidos. Na verdade, gente, cá entre nós, um pedido de revogação de prisão lá preventiva, um pedido de revogação de prisão lá temporária, um pedido de liberdade lá provisória, um pedido de prisão lá domiciliar, a base lá dos pedidos, a ordem lá dos pedidos é a mesma. O que muda é o objeto lá de cada ação. Mas a estrutura, né, a forma ali, não vai ter drama, não. Então, a gente pode fazer até um paralelo lá geral. Todos os pedidos de liberdade, só para ter lá como exemplo, você vai ter que qualificar o preso, né? Ou a pessoa que está ali, né? Você coloca o nome lá da peça e não vai ter a parte requerida. Interessante. Toda a petição inicial tem autor e réu, requerente e requerido. Mas esses pedidos de liberdade não têm o requerido. Tá? E também a gente não fala em valor da causa. Vocês estão estudando aí, né, estão se formando aí, né, praticamente, vocês sabem que toda a petição inicial tem o valor, né, da causa, né? Dá-se a causa o valor de. Nós não temos em nenhum dos pedidos de liberdade o valor, né, da causa. Por quê? Não é possível quantificar qual seria o valor de um objeto que é a liberdade, tá? Então, não há valor da causa em nenhuma dos pedidos nossos. Então, vou fazer até um esqueminha aqui, ó. Pedido de relaxamento, né, de prisão, pedido de revogação de prisão preventiva, pedido de revogação de prisão temporária, pedido de prisão domiciliar. Opa! Boa noite, Lari Marcileia. Boa noite, professor. Opa. E habeas corpus. Ó. Então, olha só. Pedido de relaxamento lá de prisão. Pedido de revogação de prisão preventiva. Pedido de revogação de prisão lá temporária. Pedido de prisão domiciliar e habeas corpus. A estrutura é a mesma. Nós podemos lá de pontuar vários pontos lá em comum. Ficou mudo só o meu ou de vocês também?
O meu também tá mudo, travou, não tô vendo nada. Só o símbolozinho do escritório. Tô vendo o pessoal movimentando, Késia, só não tô ouvindo o professor. Pois é, eu acho que o problema foi lá mesmo nele. Vocês, gente, vocês estão lá me ouvindo ou não? Vocês estão lá me ouvindo? Câmbio. Tava falhando, professor. Falhou. Mas agora, nesse Agora tá ok. momento, vocês Tudo estão me ok. vendo e me ouvindo? Sim, senhor. Sim ou não? Então, né? Ótimo. Bem, então, vamos lá. Gente, nós já vimos, em linhas gerais, pedido de relaxamento lá de prisão, pedido de revogação de prisão lá de preventivo, pedido de revogação de prisão lá temporária, prisão domiciliar e habeas corpus. Nenhuma dessas ações terá valor da causa, tá? Vocês sabem que as petições iniciais, em regra, têm valor da causa, tá? Mas, sim, uma outra coisa. Todas essas ações, todos esses tipos de pedidos que nós vimos até aqui, você vai pedir para notificar o Ministério Público para ele fazer o seu parecer. O Ministério Público aqui, em todos esses pedidos, ele é chamado pelo juiz, ele é intimado, ele é notificado a dar um parecer, tá? Então, nós vamos fazer uma coisa hoje aí. Espero que vocês estejam lá me ouvindo. Nós vamos fazer uma petição hoje, juntos, e a gente vai lá, no curso dessa petição, a gente vai começar a discutir um pouquinho, tá certo? Então, vamos criar um caso aqui. Vamos criar um caso. A Marcileia, ela está presa. A Marcileia está presa, mas ela se encontra grávida de 3 meses, tá? Marcileia está presa, está grávida, né, de 3 meses, e ela não é de nenhuma facção criminosa e de nenhuma organização criminosa. Ela se encontra, né, presa em decorrência de uma prisão, né, preventiva. Qual seria a peça, gente? Vamos lá exercitar aqui um pouco. Pedido de Yara. prisão domiciliar? Oi? Ataíde? Pedido de prisão domiciliar? Pedido de prisão é domiciliar. Agora, note só. A Marcileia está presa por uma prisão lá preventiva, 317 do CPP. E se Marcileia já está cumprindo pena? Professor, é pedido de Pedido de prisão revogação domiciliar. pedido de revogação da prisão preventiva. Rosângela, eu gostei lá da intervenção sua. Vamos raciocinar junto. Se tem uma prisão preventiva, cabe um pedido de revogação de prisão lá preventiva? Cabe. Mas também caberá, no caso da Marcileia, um pedido de prisão lá domiciliar. Aí eu te indago, né, o seguinte: se no problema, aí a gente está pensando na prova da OAB, se na prova da OAB não fala informações para você atacar as hipóteses do 312, então você vai para a prisão a domiciliar. Eu vou dar um outro exemplo aqui, gente, né, para ficar fácil. Vamos dizer que a Yara agora é que está presa. Eu falo assim, a Yara está presa por uma prisão lá de preventiva.
para assegurar a instrução ad criminal. Entretanto, não há nada no inquérito de policial que diga que a Yara tenha ameaçado lá testemunhas ou esteja dificultando as investigações. Olha só a história agora. 312 fala as hipóteses para a prisão lá preventiva. Para você fazer um pedido de revogação de prisão lá preventiva, você tem que ter algumas informações para combater uma das hipóteses, né, que está ali, ou as hipóteses, né, que estão ali, assegurando a prisão lá preventiva. Não sei se vocês estão entendendo onde eu quero lá de chegar. Então, vamos dar outro exemplo aqui, mais simples. O Ataíde está preso por uma prisão lá preventiva. Para assegurar a futura aplicação da lei penal. O que é isso, gente? Risco de fuga. Entretanto, a Ataíde tem residência lista e certa de longa data e trabalho certo também, trabalho lá de formal, né? Então, assim, gente, Ixi, seu Ataíde, seu advogado fugiu. senhores, pronto, resolver aqui uma pendência aqui, mas deu certo. Eu tenho menino em casa, é assim mesmo. Gente, olha só, o que acontece? Eu quero que vocês aprendam a raciocinar para na hora da prova da OAB não dar problema, tá? Vamos pensar na prova da OAB. Não pense na vida prática mesmo, que a prática é diferente, né, em vários aspectos. Mas olha assim, na prova da OAB, você sempre vai procurar a petição mais específica ao caso. Você sempre tem que lembrar de procurar a peça mais específica. Muitas das vezes, você pode fazer 2 ou 3 peças ali. Aí acontece aquela confusão. A prova da OAB fala que é essa peça. Aí o pessoal entra com recurso. Aí eles aceitam uma outra peça. Como é que você tem que raciocinar? Às vezes cabe 2 ou 3 peças. Você tem que ver as informações que estão ali. Porque aquelas informações vão sinalizar qual é a peça. Um exemplo. Se eu falo que a Rosângela está presa por uma prisão preventiva e falo que, entretanto, ela tem residência lista e certa, trabalho certo, é primária, etc., eu vou para um pedido de revogação de prisão preventiva. Agora, se eu falo que a Rosângela está grávida, que a Rosângela está com uma doença grave, se eu falo que a Rosângela tem um filho menor de 12 anos, então eu já começo a pensar em uma prisão domiciliar, certo? Se eu digo, aí você pode pensar assim, mas professor, habeas corpus é o coringa do baralho. O que é o coringa lá do baralho? Ele cabe em qualquer caso, né? Realmente. Mas na prova do OAB, você tem que pensar que o habeas corpus é uma peça residual. O habeas corpus é uma petição residual aqui. O que é isso? Você vai optar pelo habeas corpus quando nenhuma das outras peças couber, né? Então, exemplo, eu tenho lá pedido de relaxamento lá de prisão lá preventiva, eu tenho lá pedido de liberdade lá de provisória, pedido de revogação de prisão preventiva, pedido de revogação de prisão temporária e o habeas corpus. Quando é que eu penso no habeas corpus? De maneira residual. Quando eu ver que nenhuma dessas outras peças seria aptas, aí eu vou pensar lá no habeas corpus. Tá? A Rosângela, ela falou bem. Pedido de revogação de prisão lá preventiva. O caso lá da Marcileia, grávida e tal. Né? Caberia. Mas também cabe um pedido de prisão domiciliar. Como eu estou sinalizando que ela está grávida, é primária e não integra uma facção criminosa, está na cara que na prova da OAB eu iria adquirir o quê? Um pedido de prisão domiciliar. Vocês estão entendendo? Muito fácil isso. Gente, essa Eu já entendi. E no caso do seu Ataíde? No caso do seu Ataíde, Janaína, eu nem me lembro do caso do seu Ataíde. Ela me conta aí. É um pouco mais grave. Do seu Ataíde, eu acho que era drogas. Eita,
tanto crime que tem nessas Mas ele tinha residência fixa e emprego fixo, entendeu? Aí você dá o exemplo em cima disso aí. Ah, entendi. O seu Ataíde está preso por uma prisão preventiva. Olha só, pense na prova da OAB, gente. O Ataíde está preso por uma prisão preventiva para assegurar a futura aplicação da lei penal. O que é isso, gente? Lá no 312, futura aplicação lá da lei penal é o risco de fuga. Aí, no problema, eu falo que o seu Ataíde tem residência fixa, de longa data, trabalho lícito e certo, né? Eu tento demonstrar esses elementos que não há risco de fuga. Então, aí você vai para um pedido de revogação de prisão lá de preventivo, tá? Janaína, um argumento lá interessante, nesses pedidos lá de liberdade, porque você me deu uma luz aqui agora. Eu estou me lembrando aqui. O crime, a acusação do crime, a imputação do crime não pode servir por si só para um decreto lá de prisão. Porque eu digo que isso viola a presunção de inocência e eu digo mais, eu digo que isso é você imputar uma prisão processual pelo um crime em abstrato, que não foi lá discutido em juízo ainda. Então, é um exemplo. O juiz não pode chegar e falar assim, olha, eu decreto a prisão preventiva lá da Rosângela, porque ela é imputada a ela esse crime é muito grave. Não. Tecnicamente, tem que ir lá no 312, que é a base aqui de qualquer prisão. Tá? A base, né, a gente vai lá no 312, lá do CPP. Na prática, bora bater a real, os juízes fazem isso mesmo. Muito comum falar assim, não, a prisão preventiva é necessária para assegurar a ordem pública, uma vez que o crime de droga é um crime altamente cruel, que tem destruído famílias e não sei o quê. Esse tipo de prisão, eu vejo muito lá na prática. O juiz faz isso. O Tribunal Estadual acata isso. Mas quando você vai lá para o STJ ou lá no STF, derruba. Fatalmente derruba. Porque você não pode falar assim, ó, a Rosângela tem que estar presa porque a acusação é tráfico. Sim, é acusação. Tem que apurar. Ela tem que estar presa porque tem risco de fuga. Ela tem que estar presa porque está ameaçando lá testemunhas. Ela tem que estar presa, quando eu falo em ordem pública, eu tenho um trinômio. Ordem pública é gravidade do crime, repercussão social, né, e reinteração criminosa. Eu posso falar assim, ó, a Rosângela tem que estar presa para assegurar a ordem pública, né? Por quê? Porque ela já é reincidente, já tem costumácia em práticas de crime. Ademais, o crime foi de alta gravidade e há uma repercussão social negativa que se faz evidenciada nos autos. Aí sim, mas é um trinômio. Não é só a gravidade do crime, é a gravidade lá do crime, a repercussão lá social, mais a reinteração lá criminosa. Isso, gente, eu estou falando sobre a questão da técnica, né? A prática a gente vê todo tipo de coisa às vezes. Mas eu garanto, bate no STJ, bate no STF, derruba fácil. Ah, é porque é tráfico, né, por si só. Então, exemplo, né? A gente vê no caso, né, prático a possibilidade, às vezes, de entrar com isso ou com aquilo. Na OAB, busque a peça mais específica que está sendo sinalizada no caso. Vamos dar um outro exemplo aqui. Adriele. Boa noite, Adriele. Boa noite, professor. Rapaz, a Adriele está ativa aí. Eu tenho certeza que quem não responde não é que não está ativo. Às vezes é internet, assim, a gente entende. Mas olha só, vamos dar exemplo que a gente coloque a Adriele. A Adriele, ela se encontra cumprindo pena, ela está cumprindo pena e teve o seu pedido de progressão negado. Fechado, semiaberto, aberto. Ela está no fechado
Entretanto, a Adriele preenche os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão do regime prisional. Eu vi uma questão na prova da OAB que era mais ou menos assim, gente. O advogado fez o pedido lá de progressão e foi negado pelo juiz. Requisito objetivo, o tempo que está cumprindo a pena. Requisito subjetivo, o comportamento da nossa reeducanda, chamada Adriele. O tempo que está cumprindo a pena se prova na certidão, né, lá na tabela da execução lá penal, lá do processo dela. E o comportamento na certidão de comportamento carcerário. O comportamento dela é bom. Está tudo perfeito. Ela tinha que progredir, mas o juiz negou. E aí? O que eu faço? A Glebson, ao seu. Olha só. A Adriele tem direito de progredir de regime. Direito de sair do fechado e ir para o semiaberto. O juiz negou esse pedido. Você tem que ir para o tribunal, certo? Só que no tribunal, o que acontece? Eu não vou entrar com apelação aqui. Eu posso entrar com agravo em execução penal, ou eu posso entrar com um habeas corpus. Vocês lembram isso lá da última aula? A gente tá só lá... É porque em todas as aulas eu estou falando igual o homem da cobra, né? Hoje eu estou querendo exercitar as coisas aqui com vocês. Olha só. Falou em execução penal, não precisa raciocinar. Não pense muito, não. Falou em execução penal, está cumprindo pena. Falou em execução penal, está cumprindo pena. O juiz decidiu algo que você não concorda, agravo em execução. É a regra. Qualquer coisa errada que você pediu e o juiz não acatou, agravo em execução. Isso é regra. Regra. A regra é o quê? Agravo em execução penal. Agora, de forma a nível de exceção, eu posso entrar com um habeas corpus. Tá? Quando é que eu vou saber se é regra? Assim, Walter, uma dica aí para a prova da OAB. Você leu o problema da OAB, a questão está falando, o enunciado, o problema fala sobre uma situação de execução penal. A pessoa está cumprindo pena. Está cumprindo pena. Qualquer coisa errada que foi negado lá pelo juiz, ou seja, você viu, né, uma situação, pediu para o juiz, não importa que assunto seja, você pediu lá para o juiz negou, é execução penal? Regra, agravo em execução penal. Tá? Exceção, habeas corpus. Então, professor, quando é que eu vou saber quando é agravo em execução penal ou quando é habeas corpus? É simples. Habeas corpus é só quando a ilegalidade praticada pelo juiz ou o abuso praticado lá pelo juiz for algo evidente, for algo que salta aos olhos, algo que está em águas cristalinas. Sabe quando você vê um caso e você fala, rapaz, isso aqui não precisa nem de malabarismo mental, não precisa pensar. É algo que é tão óbvio. Aí você pensa, então, que é possível o quê? Habeas corpus. Então, olha só lá o nosso caso. Vamos lá devagarinho, gente. A gente não tem pressa aqui de nada. A Adriele Cardoso Nunes é uma mulher perigosa. Está presa. Né? É a Dridri perigosa. Ela está lá presa, cumprindo pena. A pena dela é maior do que do Fernandinho Beiramar. E daí ela está cumprindo pena, mas toda a pena tem que ter um fim, né? Tem que avançar o trem. Como a Adriele é esperta, ela está trabalhando lá no presídio para ter remissão de pena, lembram? 3 dias de trabalho, 1 dia a menos de pena. Então está fazendo... Tá
bola, ela quer sair lá, tá no pênalti. Aí vamos dizer que o Aglepson é o advogado da Dri perigosa. Ele percebe que ela já está no tempo de progredir de regime. Como é que ele percebe isso, gente? Vamos falar aqui da prática. Não é o Aglepson lá que calcula, não. O Aglepson entra lá no processo de execução lá penal e lá tem uma tabela, gente. Tem uma tabela, o cartório faz uma tabelinha. Ele verifica, está tudo certo. Bom, pronto. A Dri perigosa, que é cliente do Dr. Aglepson, já está em tempo de progredir. E a menina tem comportamento bom lá na cela, rapaz. Então, com uma certidão carcerária de bom comportamento e com a planilha do cálculo da pena tudo certinho, a Rosângela está afiada. O Aglepson entrou lá no sistema do CU e fez um pedido de progressão de regime. Quem é o juiz? O juiz é o Alceu Carne de Pescoço. O Alceu, doutor Alceu Neto, juiz Carne de Pescoço. O nosso juiz negou. Indeferiu a progressão de regime. Uma loucura aí. Eu já vi caso assim, lá em Araguaína. O juiz negou. Né? Uma louca lá negou. Está tudo certo aqui na lei, mas eu vou negar. Eu neguei. Agora eu pergunto, o que o doutor Aglepson vai fazer para soltar a Dri perigosa, do fechado para o semiaberto? Agravo em execução penal é a regra. Mas se a situação, se a ilegalidade, se o abuso daquela prisão, então, estiver extremamente evidente, estiver translúcida a quem olha, exatamente, o doutor Aglepson está afiado, vai entrar com habeas corpus lá no tribunal. Vamos dificultar o tema? A segunda Câmara Criminal foi julgar o habeas corpus do doutor Aglepson. Mas como eles sabem que a Dri perigosa é perigosa demais, a Câmara Criminal negou o habeas corpus. Olha que loucura. Preenchendo elementos da lei, não querem soltar a menina, a Dri perigosa de jeito nenhum. O que o doutor Aglepson faz agora? Ele pode entrar com recurso ordinário, RO, em quê? Em HC, para o STJ. Ou pode entrar com um novo habeas corpus. E aqui a gente tem que tomar cuidado. Quando o tribunal nega o seu habeas corpus, quando o tribunal negar o seu habeas corpus, a regra é recurso ordinário em habeas corpus, lá no STJ. E a exceção vai ser um habeas corpus no STJ em vez de recurso ordinário. Tá? Gente, essa matéria é fácil, né? Essa questão lá de liberdades é fácil. Vou só falar mais um caso. Vou só falar... Não, difícil nada. Vou falar só mais um caso. Vamos ver se vocês estão afiados. O seu Ataíde praticou umas paradinhas, praticou umas paradas. Eu já vi cliente meu falar assim, ô doutor, eu fiz umas paradas. O seu Ataíde praticou umas paradas aí e ele vazou na buraqueira, vazou nas quebradas, na braquiária, e está escondido. Seu Ataíde está escondido. Aí o seu Ataíde está com medo lá da polícia, por isso que ele está escondido. Aí o que acontece? O seu Ataíde liga para o doutor Davi Vieira da Costa. Boa noite, Davi. Bacana. Ligou para o doutor Davi. O Ataíde está escondido aí, com medo de ser preso. Fez uns assaltos brabo aí, está escondido. Aí ligou para o doutor Davi. Note só. Qual seria a medida cabível? Que tipo de pedido você pode fazer aqui, gente? Que tipo de pedido você pode fazer aqui?
Note só, ele está escondido. E o doutor Davi sabe que tem um mandado de prisão já. É público e notório que tem um mandado de prisão para prender o Ataídes. Bem, duas opções. O doutor Davi vai falar para o seu cliente Ataídes se continuar escondido, que ele vai entrar com habeas corpus preventivo. Habeas corpus preventivo busca recolher o mandado de prisão. Ou, se não, o nosso advogado, o doutor Davi, vai orientar o seu Ataídes para ele se entregar logo e ser preso. Olha, Ataídes, é melhor você se entregar, ser preso, né? E daí nós vamos entrar com um pedido de revogação de prisão preventiva. Vai ser mais fácil para trabalhar. Se o juiz acha... Professor, Oi, sim. eu já ouvi falar, é o Aglebson, já ouvi falar em contramandado. Isso. Você sabe dizer algo? Olha, um pedido de contramandado é porque, na verdade, Aglebson, até vou anotar aqui, ó, eu vi uma vez cair isso na prova lá da OAB. Deixa eu anotar. Nomen iuris. O nomen iuris da peça é indiferente. O nomen iuris da peça é indiferente. O que significa isso? Eu vi na prova da OAB na primeira fase algo sobre isso. O nome da petição não importa. Então, eu já vi gente fazer assim, olha, vou entrar com um pedido de revogação de prisão preventiva. Não, vou entrar com um pedido de contramandado. Contramandado do quê? Contramandado é da prisão que está em aberto. Habeas corpus. Eu já vi gente entrar com habeas corpus pedindo um alvará, pedindo um salvo-conduto, porque é um habeas corpus preventivo. E já vi gente não falar salvo-conduto, falar assim, que requer que seja concedido lá o habeas corpus para gerar uma contraordem do mandado. Eu já fiz das duas formas. Então, Aglebson, contra-ordem de mandado, não já fala, contra-ordem de mandado. Tem um mandado mandando prender, você quer uma contra-ordem. Algo que, em vez de você falar recolhimento do mandado, você fala contra-ordem. Está na mesma. Tá? O nome da peça e, às vezes, a forma de pedir vai ser diferente, desde que o objeto esteja claro. Eu posso pedir em um habeas corpus lá de preventivo um salvo-conduto para recolher o mandado. Eu posso entrar com habeas corpus lá de preventivo para pedir um salvo-conduto e recolher o mandado. Está tudo na mesma. Tá? Eu posso fazer um pedido de revogação de prisão preventiva que gere um contramandado ou que recolha o mandado. Dá na mesma. Né? Salvo-conduto é o nome mais antigo, Aglebson. É o nome lá mais antigo. Uma vez eu entrei lá no tribunal, era uma situação lá interessante, gente. Era uma mulher, ela foi presa uma vez e foi solta no outro dia. Ela foi presa num dia e solta no outro. Aí, eu soltei ela de um dia lá para o outro. O que aconteceu? Prenderam ela, foi uma prisão preventiva. Quando eu olhei o inquérito, ela não era indiciada, não havia uma linha que dissesse que ela teve qualquer participação. Não vou dizer em que comarca foi, tá, gente? Nem nomes, por questão de ética. Ela foi presa porque ela estava obstruindo a justiça. Esse era o argumento do juiz. Ela estava atrapalhando a instrução criminal. Por quê? Porque a filha dela teria cometido determinado crime e estaria foragida. E ela não revelava para a polícia aonde a filha estava escondida. Gente, eu vi isso. Quando aconteceu a prisão, eu conversei lá com o delegado virou para mim e falou na minha cara, doutor, ela está presa porque ela está atrapalhando nós, ela não fala onde que a filha dela está escondida. Eu te pergunto, a mãe, o pai,
é obrigado a dizer aonde o filho está escondido? Não, é claro que não. Mas o juiz decretou isso aí, decretou uma prisão preventiva para essa mãe. Para essa mãe. Eu entrei com... Eu pensei assim, rapaz, eu posso entrar com pedido de revogação de prisão preventiva ou entrar com habeas corpus. Eu vou entrar com habeas corpus logo. E fui lá para o tribunal. Saiu... Aí foi um habeas corpus repressivo, buscando um alvará de soltura. Ela foi solta no outro dia. Aí o que aconteceu? Passado algumas semanas, quase um mês, o mesmo juiz decretou a prisão preventiva para essa mãe. Novamente, com o mesmo argumento. Pasmem, com o mesmo argumento. Aí eu falei o que lá para essa senhora? Eu falei, dona fulana, ou a senhora se apresenta para ser presa logo, e eu faço um novo pedido de revogação de prisão preventiva, agora pela segunda vez, ou a senhora fica escondida. E eu vou entrar com habeas corpus preventivo para recolher o mandato, ou como alguns preferem, gerar uma contraordem de mandato. Ela virou para mim e falou assim, doutor, eu já fui presa uma vez, não quero ser presa de volta não. Ave Maria. Ela nunca tinha sido presa na vida, nessa mulher. Ela nunca tinha pisado em uma delegacia. Aí, o que aconteceu? Ela pegou e ficou escondida. E nós entramos com habeas corpus preventivo para recolher aquele mandado ou gerar uma contraordem. Né? Pois é, Aglebson, o negócio foi bravo. No final, ela não foi nem indiciada, nem no final do inquérito, não foi denunciada, ficou tudo, sabe? Não tinha nada contra ela. O delegado falou para mim, ela não ajudou nós, então, né? Ah, sim, deixa eu contar, Walter, eu não escondi, não. Eu vou dar uma orientação para vocês, né? Não é que vocês têm que fazer isso. Nunca escondam o seu cliente. Deixe que ele se esconda. Eu não acho isso muito bonito, sabe? Advogado que pega o cliente e esconde. Esconde na chácara, o próprio advogado leva na chácara do advogado, esconde o cara. Eu acho isso feio, gente. Eu acho feio. Não se envolva tanto lá no processo, né? Eu nunca fiz isso lá na minha vida. O cara tá escondido, deixa... o povo tá rindo aí, né? Não se envolva nisso, não. Tô falando, gente, porque é aula de prática de processo, né? Penal, a gente tem que falar também sobre a ética um pouquinho. Eu acho que pega mal isso. Acho que pega mal. Né? Sim, caberia sim uma representação contra o juiz lá no CNJ. Caberia. E eu falei com a mulher, a senhora pode representar lá no CNJ. Sabe o que a mulher me disse, gente? Ela falou assim, Deus que me defenda, doutor. Já fui presa 2 vezes. Se eu denunciar esse juiz, vão me prender, acho que todo dia. Não é engraçado, não, gente. É feio falar, mas foi a fala dela. Pessoas têm medo. Gente, vou falar um caso real e vocês aí vão identificar, você aí, vai identificar qual é a peça. Tá? E a gente vai discutir um pouquinho. Uma mulher da roça, primária, nunca respondeu nenhum inquérito policial lá na vida. Ela foi presa, prisão preventiva, sob a alegação de que ela não estaria sendo encontrada para prestar depoimento em sede policial, para prestar interrogatório, né, em sede lá de policial. Entretanto, analisando os autos do inquérito, tem um interrogatório dela. E pior, já está em fase de ação penal. E já teve audiência de instrução. Gente, isso aconteceu lá de verdade. O delegado estava em Orlando, Estados Unidos, fez uma representação de prisão preventiva em face dessa mulher, porque não estava encontrando ela para o interrogatório policial. Já teve interrogatório dela. Olha o equívoco louco.
E o juiz, promotor, deu parecer favorável para prender, o juiz mandou prender e prendeu. Misericórdia, Rosana, eu vi isso. Gente, eu senti tanta pena lá dessa mulher. Essa mulher, sabe aquelas pessoas religiosas lá da igreja católica, lá da roça mesmo? É essa mulher. Quando a polícia foi prender ela, eu acho que é sexta-feira de cinzas, né? Lá da igreja, essa mulher, nessa data aí, ela faz jejum, come farinha com água e anda com roupa de saco de estopa. Ela foi presa com roupa de saco de estopa. O delito, a Glepson estava acusando ela de ter participado lá na roça. Eram uns 8 homens, tinha mulheres no meio. A galera da roça juntou e matou um homem lá, sabe? Né? A alegação é que era lá um pistoleiro que estava incomodando a comunidade, juntou meio mundo de homem, mulher, e ela estaria no meio. Estaria no meio. Aí o que acontece? Olha só o equívoco. Prisão preventiva para assegurar a instrução criminal. Não está encontrando ela para ouvir, mas ela foi ouvir. Obviamente, pedido de revogação de prisão preventiva. Se ela está presa por uma prisão preventiva, pedido de revogação de prisão lá preventiva. Não estou falando que ela está buchuda, está grávida ou está doente. Não é prisão lá domiciliar. Aí o que acontece? O que acontece? O juiz negou. Aí nós entramos com habeas corpus no tribunal. Gente, pasmem, o tribunal negou. Aí entramos com habeas corpus no STJ. O STJ, em via de liminar, mandou soltar a mulher. Tá? Então, o Walter está falando, né, essa questão de representar o juiz lá no CNJ é complicado até para o advogado. Não que seja errado, é que até o advogado fica marcado. Walter, a gente está aqui para não fazer de rodeio, né? É um fato mesmo. Fica de marcado mesmo, até entre o grupinho lá dos juízes, fica marcando o cabra. Mas às vezes, Walter, é algo que se faz necessário. E daí eu vou dar outra dica lá para vocês. Uma outra dica. Nunca levem para o pessoal. Não levem para o pessoal. Se você, em toda a sua atividade lá de trabalho, levar para o lado pessoal, Professor, você não vai conseguir lá trabalhar, não, gente. Sim, professor, mas nesse caso aí, se o advogado identificar uma perseguição do magistrado, ele já pode alegar uma preliminar de suspeição ou impedimento, nesses casos, né? Por motivo de foro íntimo, talvez. Isso, é isso que eu ia falar. E daí eu falo mais, Aglepson. Eu vou falar aqui uma história sem falar nome, né? Não quero me envolver nesse rolo, não. Esse é um caso antigo. Eita, não devia falar, não. Mas é um exemplo tão bom. Eu vou falar. Põe numa comarca aí, que eu não vou falar que comarca, não vou falar o ano, não vou falar ninguém. Um advogado me parou no corredor do fórum. Gente, isso é lição de vida para a prática processual do penal. O advogado ele me parou lá no corredor do fórum e falou o seguinte lá para mim. Não, doutor, eu vou representar aquela juíza, ela tá fazendo lá uma perseguição lá com o meu cliente, o que o Aglepson acabou de falar. E ele pediu uma opinião minha. Eu falei o quê? Olha, faça um pedido de exceção de suspeição. Né? O que é isso? O juiz não pode julgar, está tendo lá uma perseguição. E eu falei mais, não xinga ninguém, não fala mal de ninguém, faz a peça na lei. Artigo tal, inciso tal, Código de Processo Penal, bababá, está aqui na lei, teve esse ato e esse. O que demonstra que está havendo a quebra da parcialidade do juiz. Bacana. Mas... Aí o advogado ele falou para mim, mas quem julga a exceção de suspeição é o próprio juiz. Aí eu falei, sim. Se ele negar, vá para o tribunal. E no tribunal, seja técnico. As pessoas acham que o bom advogado é aquele que sai brigando e dando tapa em todo mundo. Não, o bom advogado é aquele que encontra os mecanismos dentro da lei. Levanta as suas teses. Bacana. Aí o que ele fez? Não fez nada disso.
Não fez nada disso. Em vez de ele bater processualmente, ele foi só representar lá no CNJ. E ficou uma briga. A juíza representou ele na OAB, ele representou a juíza lá no CNJ, virou uma desgraceira naquele processo, e eu digo assim, não vale a pena. Use do meio, representar juiz, você pode fazer? Pode, é interessante que faça, em determinados casos sim, mas nunca leve para o lado do pessoal. Faça a exceção, faça lá o recurso, mesmo quando você representar o juiz lá no CNJ, leve de forma técnica. Né? E eu digo mais, se você estiver abalado emocionalmente, a representação lá no CNJ, peça para outro advogado fazer a representação. Quando você está abalado emocionalmente, contaminado com aquilo, você não vai fazer uma boa peça. Né? Fala não, pelo amor de Deus. Deixa quieto. Mas assim, eu estou falando isso, eu não estou aqui, gente, lá criticando ninguém. Só estou falando que você tem que ter, mais do que inteligência, é importante ter o quê? Inteligência emocional. Não adianta querer gravar a falazinha, querer armar casinha para um, o outro que tenta armar casinha para outro, fica aquela coisa feia. Não, leva de boa. Faz os recursos, vai atrás, bate em cima, que fica melhor. Eu já fiz isso. Teve certa vez um juiz, né, que eu fiquei batendo. Rapaz, eu batia num juiz, eu lembro que... Gente, hoje o juiz tem uma simpatia, sabe, entre nós, ele conversa de boa, sabe? Ele chegou a conversar, ô doutor, realmente eu pisei na bola no processo tal e tal. Ele chegou a falar isso para mim, sabe? Então, assim, você tem que entender que é importante ter inteligência emocional, ter autocontrole, principalmente na área criminal. Sabe por quê? A área criminal, a gente tem uma área passional. É o crime, sabe? Tem todo tipo de coisa ali, as pessoas se envolvem mesmo, né? O Ministério Público acha que ele que está certo e que a defesa está toda errada e vice-versa. Existe sempre uma carga, né, passional muito grande, né? E ali vai. Então, gente, nenhuma situação como essa dá vontade de xingar o juiz, né? Eu estou falando lá da senhorinha que foi presa, o delegado lá em Orlando, nos Estados Unidos, falou uma besteira louca. Não foi ouvida, tal, em sede policial. Foi ouvida, assim, já está em audiência. O juiz seguiu, o promotor deu parecer, o juiz meteu o ferro nela. Dá vontade de dar uns tapas em todo mundo, né? Mas adianta dar tapa. Se você der uns tapas nesse povo, você vai estar junto com a senhorinha presa. Não vai adiantar nada. Aí você vai fazer um habeas corpus, é para você. Então, o que você faz? Pedido adequado à espécie. Sem humilhar, sem ofender, sem xingar. Mostrando dentro do processo a veracidade lá das coisas. Né? Teve lá uma situação, né, que me deparei também, que o juiz decretou a prisão preventiva de um indivíduo e ele sequer era indiciado, alegando a questão da ordem pública, e ele entrava só como testemunha, não tinha nada a ver. Eu fiz o pedido de forma serena, de forma tranquila, de forma clara, e bati um papo com o juiz refluiu, voltou atrás. Então, assim, a gente tem que saber conduzir a coisa de forma bastante racional, tá? Gente, Ave Maria, a hora voa, né? Essa aula voa, né? O tempo vai passando ligeiro aqui. Então, assim, identificar a peça é fácil. Agora, vamos falar um pouquinho da estrutura da peça. Sempre as peças criminais são endereçadas para a vara criminal. Né, para a vara criminal. Se na prova da OAB falar especificamente, né, obrigado, Davi, né, pelas palavras aí, você endereça para a vara criminal. Mas se na prova da OAB falar diferente, você vai endereçar para a vara que a prova da OAB fala. Então, exemplo, às vezes na prova da OAB fala assim, que é uma situação que está lá tramitando na segunda vara de combate, segunda vara de entorpecentes, terceira vara criminal de violência doméstica. Gente, é moleza. Se o enunciado fala diferente, você segue o que ele fala. Se não fala nada,
é vara criminal. Lembrando que se o problema se dá na execução penal, você vai endereçar para a vara da execução lá penal. Em comarcas, né, pequenininhas, na verdade, a vara criminal é para tudo. Para todo tipo de crime, para execução penal, etc. Em comarcas maiores, um exemplo, você vai lá numa capital, Curitiba, Florianópolis, em Goiânia, você vai ver várias varas criminais. Vara criminal, vara de execução penal, vara criminal dos crimes dolosos contra a vida, vara criminal da violência doméstica. Aí na prova da OAB você vê, né, o que está escrito. Se não tiver escrito nada, vai para a vara criminal, que é a vara genérica aqui nossa, tá? Aí vocês poderiam falar assim, mas professor, o CPC mudou, o Código de Processo Civil mudou. E você não endereça mais para o juiz, você endereça para o juízo. Tá certo. Então, na prova da OAB, eles estão aceitando das duas formas. Você pode fazer um endereçamento à moda antiga, né, que vai endereçar lá para o juiz, para a vara, né, lá para o juiz, ou você pode endereçar para o juízo. Não está errado. Tanto que se você entrar na internet e puxar os últimos espelhos de prova, você vai ver que o endereçamento é esse ou esse. Eles estão aceitando. Pode seguir o CPC novo, ou pode fazer da forma antiga também, que não é considerado errado, inclusive pela doutrina. Tá? Então, agora uma dica que vai, nunca abrevie o endereçamento. Tá? Não faça endereçamento abreviado, apesar de a gente encontrar modelos na internet que usa dessas abreviações. Então, mas a ideia é você não abreviar. Excelentíssimo, escreva excelentíssimo, senhor, doutor, juiz de direito da vara criminal da comarca de Pium, estado do Tocantins. Escreva tudo, escreva por extenso e sem recuo. Então, na folha da prova da OAB, você tem cada folha, salvo engano, são 30 linhas. Então, na primeira linha, já na margem, ó, vamos dizer que o cantinho aqui da nossa tela, aqui, ó, é a margem. Você já começa da margem. Escreve por extenso. Excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito. Excelentíssimo, gente, é uma babação? É. A palavra excelentíssimo vem do latim, de duas, né, palavras, ex e cello. Cello, cellorum, cellum, o céu, cellum, o céu. Ex é fora, fora do céu. Excelentíssimo é aquele que não é Deus, ele está fora do céu, mas é o melhor entre os homens. Então é uma babação grande, mas nós usamos o pronome lá de tratamento excelentíssimo. Excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito, da reticências. Tá travando muito. Será que é só aqui? Oi? Tá travando, não tô escutando nada. Será que é só aqui? O pessoal não falou nada, parece que é só aqui. A Rosângela falou que está de boa, o Ian está de boa. Internet. Porque tem a minha, tem a sua, tem de todo mundo, e às vezes dá pipoco de um lado e do outro. Mas tá certo. Então, assim, sempre faça, Yara, o endereçamento sem abreviar. E na prova da OAB, cada folha lá na prova da OAB tem 30 linhas. Na primeira linha, lá na margezinha, você já começa, não faça recuo. Não é um parágrafo, o endereçamento começa lá no cantinho. Então, você faz lá. Vamos dizer que na prova da OAB não fala qual é a comarca e não fala qual é a vara. Então, você não vai inventar. Se na prova da OAB não falar qual é a comarca, qual é a vara, não invente. Aí, como é que você faz? Você faz o seguinte: excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito. Excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da, não sei qual é a vara, reticências, pontinho, 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 vara criminal.
da comarca de pontinho, 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 vírgula, estado do pontinho, 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 tá? Então, não invente dados que não está na prova da OAB, tá? Então, seria assim, né? Excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da reticências, vara criminal da comarca de reticências, vírgula, estado do reticências, tá? Pronto. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da reticências, vara criminal da comarca de reticências, estado do reticências. Lembrando que aqui seria um endereçamento em um caso que no enunciado da OAB não está falando qual é a vara, se é a primeira vara, se é a segunda vara, se é a terceira vara, e não está falando também qual é a comarca, e obviamente não fala que estado é. Então, não tem a informação, não invente. Não invente. Se você inventar, lascou. Professor, uma dúvida. O senhor falou que não era para inventar. Tem outra professora de prática também que disse que não era para inventar, certo? Mas é que tá. Se eu deixo de pedir um direito, eu não pontuo. Na seguinte, vamos supor que eu tenha que pedir justiça gratuita para o meu cliente, mas o enunciado, a questão da OAB não fala que ele é hipossuficiente. No caso, não fala se ele tem ou não condições de pagar as custas do processo. Ainda assim, eu peço a justiça gratuita ou não? Bacana, Ian. Boa observação. Ian, se você fizer a prova da OAB, sempre lembre que o seu cliente tem dinheiro. Porque se ele não tiver dinheiro, tem que falar expressamente. Então, o seu cliente... Aqui, gente, na prova da OAB é uma maravilha. O seu cliente sempre é rico. Ele sempre tem dinheiro. Quando lá se trata de um enunciado que fale que ele está em uma situação de hipossuficiência, aí é diferente. Mas se não falar nada, você não vai pedir, então, justiça gratuita. Isso aí, rapaz, eu estava estudando, Ian, olha que interessante, eu estava estudando esses dias, eu estava, porque assim, a gente lê, estuda, vê prova da OAB, e às vezes assiste até alguma aula lá do cursinho, eu estava vendo lá num cursinho esses dias, e isso aí, né? Gente, não estou pensando em fazer concurso não, é só para ficar estudando mesmo, né? Então eu vi algo em cima disso aí, justiça gratuita, eu peço ou não peço? Você não pede se não falar na hipossuficiência. Ah, mas eu vou deixar de pontuar. Não, não é bem assim. No espelho da prova, eles colocam a pontuação. Então, exemplo, o endereçamento é 0,10. A qualificação, que eu chamo lá de preâmbulo, né, de qualificação do autor, da peça e do requerido, é 0,40. Os fatos é 0 ponto alguma coisa. E na parte do direito, eles colocam artigo tal, são as teses. Então, justiça gratuita, Ian, você só pede se falar expressamente. Se não pedir, você não vai lá e pede. É igual o direito lá tributário. Você sempre vai pedir a tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade lá do crédito. E sempre vai pedir alternativamente o depósito. Por quê? Porque o teu cliente é rico. Sempre tem dinheiro. Tá certo? Gente, o que eu estou falando mesmo? Nem sei nem o que eu estou mais falando. Ah, sim, estamos no endereçamento. Então, o endereçamento, escrevam por extenso, tá? Excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da tal, vara da comarca, tal, estado do, tal. Bacana? Aí uma outra coisa. Entre o endereçamento e a qualificação não tem um espaço, a gente chama de espaçamento? Sim ou não, gente? Lá tem um espaçamento, né? Na prova da OAB, quantas linhas eu pulo?
Vamos colocar uma dica. Dica, vamos lá. OAB. A dica, pule 3 linhas. 3 linhazinhas só. Fez o endereçamento? Pula umas 3 linhazinhas e já mete o ferro. Na prática, você faz um endereçamento, você faz um espaçamento maior. Por que 3 linhas? Porque você quer economizar linhas na prova da OAB. E às vezes a sua letra é uma letra mais expressiva, mais expansiva, não tem aquelas letras grandes, né? Então, assim, e outra coisa, se a sua letra é miúda, escreva de uma forma, de uma letra mais redondinha. Quem tem letra feia aí na sala, lembrem que pó da zebra. Eu já vi isso. Tem um colega meu, inclusive é sobrinho meu, Robson Godoy. O Robson Godoy fez a prova da OAB, segunda fase, e não passou lá na primeira vez. Sabe quanto ele tirou? Não foi 0. Nem 0 ele tirou. Ele não tirou nada. Não tinha nota. Aí nós fizemos um recurso, no tempo era a UNB. Sabe o que a UNB respondeu a nós? Eu ajudei ele a fazer lá o recurso. A UNB, ela colocou, né, o seguinte, que não corrigiu a prova porque era a prova de rascunho. Não era a prova de rascunho, gente. Era a letra dele que era feia demais. Então, você tem que escrever com uma letra bonita. A minha letra é feia aqui só. Mas quem pegasse a minha prova da OAB ia fazer, não, eu acho que o Bernardino pagou alguém, né, para fazer essa prova, porque eu fiz a letra, ó, gente, redondinha. Redondinha. Não aceitaram, Rosângela, o recurso. Alegaram que a letra era ilegível e eles consideraram como rascunho. Nós recorremos ainda, mais uma vez, dizendo que não era rascunho, e eles disseram que uma letra ilegível não era assimilável para a banca. A banca não é obrigada a gente a entender o que você escreve. Escreva bem. Gente, vamos encerrar hoje? Nós vamos encerrar, a próxima aula a gente segue. Tem que... Valteires, na prova da OAB, eu comprei caderno de caligrafia, cara. Tô falando sério, não é zoeira, não. Tem que escrever bonito. Eu tô vendo que eu vou fazer a mesma coisa, viu, professor? Porque, rapaz, tô até com medo. Gente, um abraço forte, fique com Deus. Próxima aula a gente segue, tá?